A seguir, Hora da Notícia. Precisa comprar o material escolar para os filhos, mas o orçamento está apertado? Nós vamos mostrar maneiras de economizar na hora de fazer essas compras. No estúdio, vamos seguir falando sobre economia. Quais os efeitos de uma inflação baixa? O que muda no nosso dia a dia? Quem explica é o professor da UPF, doutor em economia, Julcemar Zilli. Optar por adotar uma criança mais velha. Quais são as principais orientações para as pessoas que escolheram a adoção tardia? Esse é o assunto da nossa terceira entrevista da série que estamos apresentando sobre adoção. A nossa convidada de hoje é a professora Silvana Baumgarten. E ainda, que tal um lanchinho prático, saudável e que ainda dá para reaproveitar as sobras do pão? Hoje tem mais dicas de lanches para o verão. Hoje é quarta, 17 de janeiro, é hora da notícia. O vestibular de inverno da UPF já está com data marcada. Será no sábado, dia 9 de junho de 2018. Os candidatos interessados já podem ir se preparando através das últimas provas aplicadas e você encontra elas no site upf.br/vestibular. O momento é de preparar o bolso, afinal janeiro é um mês de muitos pagamentos. Tem IPTU, tem IPVA. Para quem tem filhos na escola, tem ainda a compra do material escolar, que sempre sofre reajustes. Nesse ano, o índice está variando de 4% a 5%. Para ajudar os pais, nós convidamos um especialista em gestão de custos aqui da UPF que nos traz algumas orientações para economizar. Os preços de alguns materiais para a escola assustam e muito o consumidor. Isso porque, além dos reajustes tradicionais que esses e outros itens sofrem anualmente, tem também o preço agregado na customização desses personagens famosos, que acabam tornando o produto de 2 a 3 vezes mais caro que um sem estampa. Sim, as crianças adoram e querem, mas para quem deseja ou precisa economizar, é necessário uma conversa e optar por um artigo mais em conta. Afinal, aqui nesse espaço, o que não faltam são opções de produtos e valores. São cerca de 80 mil itens. Andréia veio com os 2 filhos e com as famosas listas da escola, mas antes ela fez uma boa pesquisa de preço. As listas são grandes, então a gente tem que se organizar, pesquisar preço, ver o que ainda tem do ano passado para aproveitar, né, para o próximo ano. Então, dessa forma eu me organizo, olho a lista e vejo o que vai ser necessário. Andréia está certa, pesquisa de preço e reaproveitar materiais de anos anteriores são as principais sugestões deste especialista em gestão de custo. Há outras dicas que também podem ajudar. O terceiro ponto, uma alternativa interessante, são as compras coletivas. Certo? As compras coletivas, elas ocorrem quando os pais se reúnem e acabam fazendo toda a aquisição do material em um único estabelecimento. Isso nos possibilita negociar melhores valores, conseguir maiores descontos junto aos lojistas. Outro ponto que os pais devem observar são as negociações. Certo? Quando a gente vai realizar as negociações, nós podemos conseguir vantagens com isso. Por exemplo, se a opção for pelo pagamento à vista, devemos sempre buscar um desconto adicional ou um menor valor do que o preço a prazo. Se a opção for realizar o pagamento a prazo ou até mesmo parcelado, os pais devem ter muita atenção com a taxa de juros que vai estar embutido na negociação, certo? E ter cuidado para que o valor da parcela caiba no orçamento familiar. Um outro ponto que nós temos para economizar são as questões de antecipação de compra. Quanto mais nós anteciparmos e comprarmos o material com antecedência, menores podem ser os valores. Ou melhor, nós podemos encontrar produtos com melhor custo-benefício. Certo? A tendência é que quanto mais próximo a volta às aulas estiver, menos opções nós vamos ter e maior podem ser os valores de aquisição. Cada ano
a gente vê que tem um custo muito maior e eu costumo cuidar. Eu olho tanto o valor, né, o produto que está em promoção, que comparando às vezes tem muita vantagem e não diferencia tanto de um outro produto que é mais caro. Em alguns momentos, alguma marca que eu já conheço também, eu olho o custo-benefício, né? Para atrair o cliente, esse empresário do ramo antecipou as compras com os fornecedores e o estabelecimento também colocou artigos na promoção. A gente negociou já há 10 meses, 8, 10 meses atrás com nossos fornecedores, quando o preço dos produtos estavam estabilizados, né? Então a gente fez essa negociação justamente para, nesse momento agora em janeiro, fevereiro e março, na época das voltas às aulas, a gente estar bem preparado na questão dos preços, promoções e produtos para os nossos clientes. A gente negociou, então tem produtos que ficam mais baratos que o ano passado, produtos com até 60% de desconto. Inclusive os cadernos, tem cadernos até por R$ 5,99 de uma matéria, então fica um preço bem acessível. Quando tem cadernos que custam 15, tem o caderno de R$ 5,99, então a gente dá as duas opções para o cliente. Outra dica do nosso especialista é controlar os impulsos de consumista, evitar comprar com os olhos. E quando se trata de levar os filhos junto, no momento da compra do material escolar, vale ter uma conversa antes para evitar gastos superiores ao planejado. Ó, filho, o pai e a mãe pode gastar tanto no seu material. Mostrar para ele qual a realidade e o quanto nós podemos gastar. E daqui um pouco a gente vem para a loja e escolhe sim. Poxa, vamos pegar um produto lá com o seu personagem, o seu super-herói, mas não a lista completa que ele bem entender e que ele achar necessário, porque aí sim você pode acabar gastando um pouco mais. O pequeno tá sendo uma aventura, é o primeiro ano dele, né? Então tá sendo uma experiência. Vou ver se vai dar certo comprar com ele. A inflação fechou 2017 em 2,95%. É um pouco abaixo daquela meta inicial do governo, que era de 4,5%. Mas o que uma inflação baixa influencia na economia? É o que nós vamos entender agora com o economista, professor, doutor nessa área, Julcemar Zilli, nosso parceiro já aqui no Hora da Notícia. Professor, sempre muito bem-vindo. Prazer. Primeira entrevista do ano, de muitas que nós vamos ter com certeza. Professor, quais fatores determinaram a queda da inflação que em 2015 era de 10,67 e que fechou o ano passado em 2,95? Bom, essa queda significativa ela foi causada basicamente pela política monetária adotada pelo governo federal, que foi um aumento na taxa de juros, na taxa básica, a Selic. Esse aumento na taxa de juros, que chegou a 14,75% ao ano, ele freou o consumo, freou o investimento dos empresários, e isso fez com que a oferta de produto começasse a aumentar ou a demanda começasse a diminuir, a demanda por qualquer bem e serviço diminuir, e isso fez com que as pessoas procurassem menos a compra desses produtos, mesmo sendo o cidadão, o consumidor ou o investidor. Então, quando você tem pouca gente querendo comprar o produto e uma quantidade grande de produto disponível, o preço desse produto tende a cair, né? Então, quando a gente analisa a inflação é uma média dos preços de uma cesta. Então, com o aumento na taxa de juros, o governo conseguiu fazer com que os preços da economia baixassem. E conforme os preços da economia foram baixando, o governo também foi ganhando espaço para reduzir a taxa de juros. Tanto é que hoje nós estamos com uma taxa de juros em torno de 7% ao ano, né? Por quê? Porque a inflação, os preços da economia retraíram e isso abriu espaço também para o governo baixar as taxas de juros básicas da economia. Professor, uma taxa muito baixa, uma inflação muito baixa, ela indica um consumo menor. Isso não é de todo positivo. Nós temos que pensar de duas maneiras, né? Essa inflação baixa, ela foi ocasionada
pela alta nas taxas de juros. Então, até o momento que os juros estavam altos, se consumia menos. A partir do momento que a inflação foi caindo, os juros começaram a cair também. O que é um incentivo ao consumo. Isso. Então, agora, nós entramos no período onde as pessoas, os investidores, vão começar a investir, vão começar a comprar. Então, a tendência é que os preços fiquem oscilando entre 2,5% a 5%, 6% ao ano, que é o que é programado, o que o governo considera como uma inflação considerada dentro dos patamares aceitáveis. Na prática, o que a inflação repercute no preço daquilo que a gente compra no supermercado, no comércio em geral? Nós temos que lembrar que a inflação é uma média de vários produtos e serviços da economia. Então, enquanto alguns produtos têm os seus preços elevados, outros produtos têm os seus preços reduzidos. Então, na média, comparado um período para o outro, nós sabemos se os preços aumentaram ou se os preços caíram. Quando nós temos uma inflação baixa, teoricamente, nós poderíamos dizer que as pessoas elas têm mais capacidade, têm mais poder de compra. Mas para nós chegarmos a essa conclusão, o salário teria que ter aumentado acima dessa inflação. Para poder acompanhar. E não foi isso que aconteceu com esse reajuste salarial que nós temos. Então, o que acontece? Mesmo os preços caindo, como o salário não superou essa redução, nós vamos continuar no mesmo poder de compra. Ou seja, nós não temos poder para comprar mais produtos ou serviços comparado com o que nós tínhamos o ano passado. Agora, se caso o salário tivesse aumentado, vamos supor, R$50, R$100, que seria uma utopia talvez para o Brasil nesse momento, isso sim daria muito poder de compra, porque o salário aumenta, os preços caem, as pessoas teriam mais condições de comprar. Professor, bem rapidinho, como explicar um período de inflação baixa e uma gasolina que não para de subir, o combustível em geral? Nós temos aquela situação, onde nós temos alguns produtos que sobem, outros produtos que caem. Na média, nós temos a inflação. Mas também nós temos que lembrar que, como agora a Petrobras ela está adotando uma política diferente de quantificação de preço do combustível, ou seja, se o preço do petróleo aumenta, o preço do combustível aumenta. Se o preço do petróleo cai, o preço do combustível cai, os empresários eles estão tentando segurar o repasse, porque agora são pequenos repasses. Então eles estão tentando segurar esse repasse aos preços dos produtos e serviços finais, e isso faz com que a inflação não esteja aumentando. Então porque os empresários não estão repassando integralmente esses pequenos aumentos que nós estamos tendo. Antigamente era 2 aumentos ao longo do ano, mas aumentos de 10%, 20%. Agora nós vamos ter vários pequenos aumentos e isso acaba sendo, o empresário acaba segurando, não repassando para o preço do produto final. Professor, muito obrigada pelas informações e até breve. Prazer. Bom trabalho. Obrigada. E a tarifa de energia elétrica deve permanecer na bandeira verde até o fim de março. Isso significa que não vai ter custo adicional nas contas de luz durante esse período. Em dezembro, vigorou a bandeira vermelha para o patamar 1, quando são cobrados R$ 3,00 a cada 100 kWh. A tarifa verde é possível porque o volume de chuva ficou acima da média no final do ano, aumentando o nível dos reservatórios e diminuindo a necessidade de acionamento das térmicas. E você, está precisando aí de dicas de lanches para o verão? Depois do intervalo tem mais uma sugestão, então continue com a gente. A lei que regulamenta o transporte privado em Passo Fundo foi sancionada. O prefeito em exercício, João Pedro Nunes, sancionou o projeto de lei sobre o sistema de transporte privado e remunerado de passageiros a partir do compartilhamento de veículos. O projeto é de autoria do vereador Matheus Vesp. Agora, serviços de viagens rápidas por aplicativos, como Uber, por exemplo, poderão operar de forma organizada e segura no município de Passo Fundo. Na última semana, em quase todos os dias, foram registradas pancadas de chuva aqui na região, só que o volume não está sendo suficiente.
Dezembro já fechou com metade do volume previsto e janeiro até agora choveu apenas 34% do que é esperado para todo mês. De acordo com a Emater, ainda não existe prejuízo nas lavouras. As temperaturas abaixo da média e a nebulosidade estão ajudando. Veja então como deve ficar o tempo nos próximos dias. A previsão do tempo para esta quinta-feira será de céu encoberto e com pancadas isoladas de chuva. A mínima é de 21 e a máxima alcança os 25 graus. A sexta-feira segue com tempo fechado e com pancadas de chuva. A mínima é de 20 e a máxima alcança os 28 graus. Adoção é uma situação que vem para dar conta de algum tipo de desencontro. Seja na maternidade, seja na criança que perdeu um familiar ou que veio de uma situação de abandono. E a adoção tardia, ou seja, quando a criança já passou aí dos 2, 3 anos de idade, ela vem para oferecer um novo começo. Afinal, toda criança precisa ter uma família. Como funciona e quais os desafios desse tipo de adoção? Esse é o assunto que nós vamos conversar a partir de agora com a psicóloga, professora aqui do curso de Psicologia da UPF, doutora em Psicologia e também uma pesquisadora deste assunto, Silvana Baumgarten. Professora, seja muito bem-vinda à UPF TV. Obrigada por participar aí dessa série de entrevistas que estamos apresentando durante essa semana. E a gente começa ali pedindo a visão da criança que é adotada já em uma situação tardia, com 3, 4, 5 anos de idade. Que situações psicológicas ela enfrenta? Ela está, na verdade, numa briga aguardando, né, uma adoção. Então, ela está querendo ter um pai, uma mãe, uma família, né? E ela está muito ansiosa com isso. Se o tempo vai passando e ela não é adotada, provavelmente a ansiedade dela vai aumentar muito. Bom, e os pais que desejam, professora Silvana, adotar uma criança com mais idade, que desafios essa família vai precisar aprender a enfrentar? Essa família vai ter que ter um pouquinho mais de paciência no processo da adaptação, né? Porque uma criança, quando é bebê, não se sabe que é adotada, né? Um pouquinho maior, ela vai ter talvez um problema maior de adaptação. Mas a gente sabe também na psicologia que isso é possível, né? Dependendo muito do afeto, da empatia, né? E da paciência desses pais, né, nesse processo. Bom, como funcionam os aspectos legais, digamos assim, de uma adoção tardia? Ela é exatamente igual, nos mesmos moldes de quando se adota uma criança pequena? Há um pouquinho de diferença, porque na adoção tardia tem que haver todo um momento de aproximação, de conhecimento da criança, né? Então, os pais não levam a criança imediatamente para casa. Há um período de 15 dias a um mês, onde é um processo de aproximação. Vão conhecer a criança no abrigo, quer dizer, num local preparado para isso, né? Depois é levado para passeios, um fim de semana em casa, né? Até a vez processo de aproximação e ver se realmente dá aquela questão do apego inicial, né, com a criança. Que é muito importante, o estabelecimento, a construção de vínculos familiares. Isso é o mais importante para a criança. O que é mais importante é entender assim que hoje se procura uma família para uma criança, né? Então a família tem que estar preparada e com desejo realmente de ser pai ou mãe, né? Se houver esse desejo, consequentemente vai ter a vontade de criar esse vínculo, né? A vontade de poder despertar o afeto, o apego e aguentar esse processo de adaptação, que pode ser muito fácil ou um pouquinho mais difícil, como qualquer filho, seja biológico ou não. Infelizmente, a justiça e as casas de acolhimento também lidam com a situação da devolução. Famílias que participaram do processo de adoção ficaram alguns meses com a criança e, por diversos motivos, acabam devolvendo essa criança. Há um prejuízo emocional muito grande para essa criança. Porque a criança que já saiu da sua família de origem, ela já sente um processo de abandono. Ser abandonada pela segunda vez é muito difícil. E essa criança, então, talvez fique mais tempo no abrigo, porque não vai ser a vontade dos pais querer adotar uma criança que já foi abandonada anteriormente, né? Vão pensar que ela tem um problema maior. E para evitar esse processo, seria muito importante que essa família, esse casal, essa pessoa recebesse um processo de acompanhamento pós-adoção, né? Com pessoas especializadas na área, para poder entender tudo o que está acontecendo. Né? Isso na prática não ocorre?
Ocorre, mas talvez assim, exigisse um pouquinho mais de investimento do próprio Poder Judiciário em que haja um acompanhamento especializado dessas pessoas, né, para poder entender o que está acontecendo, por que não está acontecendo a adaptação, ou até entender o desejo que essas pessoas têm de uma criança ideal, que é muito diferente da criança real. A gente pode afirmar que a procura a adoção por parte de crianças com mais idade, ela vem aumentando. Isso, é muito positivo isso. Nas minhas pesquisas eu vejo que está aumentando muito isso, é muito significativo o aumento, já que pessoas querendo adotar crianças com 3, 4, 5 anos. Isso ainda no início, né? Porque o ideal seria adotar a criança que existe. E a criança que existe, vamos dizer que no Brasil quase 80% delas tem mais de 7 anos. Então, já está tendo uma mudança já nesse perfil de criança, até no entendimento do que é uma família, né? Que não tem uma criança ideal, que não tem uma família ideal. Né? São muitas configurações que existem. Então, está aumentando muito já a procura por adoções de crianças maiores. Que bom. Obrigada, professora, pelas informações aí. Um bom trabalho. Obrigada. E olha, amanhã nós vamos falar sobre as principais mudanças nas leis da adoção. O número de refugiados e deslocados no mundo nunca foi tão grande. A cada 3 segundos, uma pessoa sai de casa por causa de conflitos. São mais de 65 milhões de pessoas nesta situação, de acordo com a ONU. E uma alternativa para ajudar esses desabrigados surgiu aqui na UPF. Uma aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo criou um projeto para abrigos emergenciais. Conflitos locais, guerra civil, desastres climáticos e a fome foram os responsáveis por aumentar em 300 mil o número de refugiados em 2016. A atual crise humanitária é a mais grave desde a fundação da ONU em 1945 e foi baseado em informações como esta que surgiu o projeto final de graduação da Bianca. Ele é um abrigo onde vem, então, como se fossem 2 caixas, e ele chegando no local, ele é aplicado, ele é aberto, então, dependendo da necessidade, pode ser de 4 ou 6 a 8 pessoas. Então, as pessoas, elas podem, então, por mais que elas saiam da sua cidade, do seu local onde elas vivem, elas têm um apoio social, onde elas têm ainda um convívio com as pessoas ao seu redor. Então, além desses arranjos, há um núcleo central, onde foi feita uma simulação, né, um núcleo central, que é onde tem um espaço de emergência, um espaço escolar. Os abrigos emergenciais levam em conta o projeto arquitetônico, a logística e a implantação de habitações para as vítimas de desastres climáticos e de conflitos bélicos. Entre a criação, a finalização e a apresentação do projeto, o trabalho levou 1 ano. Muito estudo e muitos cálculos orientados pelo professor Juan Mascaró. O grande desafio era a questão de mostrar, efetivamente, comprovar que o abrigo ele é provavelmente resistente a todas as questões de transporte, montagem e também desmontagem. O reaproveitamento do abrigo, o reuso do abrigo era uma das condicionantes imperativas para chegar a uma proposta definitiva. Então, o projeto da Bianca propõe abrigos tanto para o norte e leste europeu, como para o centro-americano, como é o caso do Haiti, que também tem essas questões de refugiados e grandes migrações, mas não esquecendo nossos problemas locais, como são os casos ali do Vale do Caí. Cada abrigo para 4 pessoas tem 6,5 metros por 3, e os maiores para 8 pessoas têm 12,5 metros por 3. Na simulação feita em um terreno de 12 hectares, seria possível acolher mais de 4.000 pessoas em abrigos como estes. O trabalho realizado pela Bianca recebeu o prêmio Albano Volkmer do Instituto de Arquitetos do Brasil, no Rio Grande do Sul, que destaca o melhor trabalho de conclusão de cada turma de formandos das faculdades de arquitetura e urbanismo do estado. Acredito que a etapa mais difícil é a concepção dele na escolha do material, de como ele se abriria, como a forma funcional dele. E também o maior desafio também foi que esse abrigo, por mais que eu pensasse ele num clima, eu queria que ele fosse adaptável a vários outros climas. E é um desafio monumental, porque você tem um abrigo
que chega totalmente compactado, parece uma caixa grande, né? Parece como se você recebesse um armário para montar e se transformar numa casa, e numa casa que tem possibilidade de sair de 4 pessoas e ampliar para 8 pessoas, com tudo que uma família precisa dentro, cozinha, banheiro, sala de estar e dormitórios. É um desafio gigantesco para nós arquitetos, mas são os desafios que movem, né, as grandes mentes. Alimentos que estão no nosso dia a dia, quando bem combinados, podem formar lanches saborosos, leves e nutritivos. Em mais uma receita prática para se fazer bem nessa época quente do ano, nós vamos mostrar agora o que fazer com as sobras do pão. A nossa dica de hoje é uma brusqueta muito simples. Vamos aos ingredientes. Você vai precisar de pão integral, tomates picados, queijo fatiado, azeite de oliva e manjericão. Vamos ao preparo. Agora vamos colocar o azeite de oliva. Agora vamos colocar o tomate. E agora vamos colocar o queijo. Agora é só levar ao forno. Depois de 10 minutos no forno, basta finalizar com as folhinhas de manjericão. A brusqueta está pronta e agora é só degustar. O preparo de um sanduíche de atum é a dica de amanhã. O programa de hoje fica por aqui. Você quer rever nossas reportagens? Então nos acompanhe também pelas redes sociais. A gente volta amanhã, ao vivo, ao 12h30. Até lá!